Estudo 24. A mortalidade da alma. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, versículo 7. Introdução. A Igreja é o conjunto de todos os verdadeiros cristãos de todos os tempos, isto é, os que se arrependeram, foram perdoados e justificados mediante a fé em Jesus Cristo. Essa é a definição de igreja que aprendemos no último estudo deste manual, intitulado A Igreja de Cristo. Além da definição, estudamos também sobre a missão, os consagrados, a unidade, a pureza e a força da Igreja de Cristo. Ela é sublime, tem um dono incomparável, um preço incalculável e um segredo admirável. O Senhor Jesus se entregou por ela para apresentá-la para si mesmo como igreja gloriosa. No presente estudo, porém, trataremos de outro assunto igualmente importante, a mortalidade da alma. A morte é um assunto que na maioria das vezes evitamos, não gostamos de falar sobre ela. A grande verdade é que nenhum de nós, em condições normais, deseja morrer. Por isso mesmo, temos medo da morte. Até certo ponto, isso é normal. Nós fomos criados para sermos eternos. No plano original de Deus, ninguém deveria morrer. Foi Deus quem colocou a eternidade no coração do homem. Por isso, naturalmente desejamos a imortalidade. Todavia, não há como escapar. A morte é uma realidade. Todos morrem. E o que acontece depois disso? A alma é imortal? Há consciência após a morte? Vejamos. Verificando a doutrina na Palavra de Deus. Desde muito cedo, através de filmes na TV e no cinema, de livros e de jornais seculares e cristãos, somos induzidos e ensinados a pensar que temos uma alma imortal. Ela nos é apresentada como algo à parte e contraposta ao corpo e que sobrevive após a morte. É comum assistirmos a filmes em que, depois que uma pessoa morre, sua alma se desprende e continua a viver desincorporada, com consciência. Será esta a visão bíblica a respeito da alma? De acordo com a Bíblia, nós temos mesmo uma alma, um corpo ou um espírito? Algum destes elementos é imortal? Descobriremos isto neste estudo. A natureza da alma. A Bíblia mostra que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Esse texto é simples e direto. Com base nessa descrição, podemos entender de forma correta a constituição humana. Primeiro, o ser humano possui um aspecto físico e material em sua constituição. Na primeira parte do versículo, lemos: O Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Gênesis 2, 7. O pó, do hebraico, afar, que também pode significar poeira ou grãos finos e secos da terra, foi o material usado por Deus para formar o corpo físico dos seres humanos. Na constituição do nosso organismo, encontramos vários elementos originários da terra, o que está de acordo com o livro de Gênesis. A Bíblia mostra que o ser humano possui fôlego de vida, que representa a parte imaterial do seu ser, também chamado espírito. O texto de Gênesis diz que, após formar o homem do pó da terra, Deus soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. A palavra fôlego aqui foi traduzida do hebraico nishma, que significa tanto respiração como espírito. Outra palavra hebraica também usada para se referir ao fôlego na Bíblia é ruá. Esta última significa também tanto espírito quanto respiração. Neshama e ruá são palavras usadas como sinônimos para fôlego. Em Gênesis capítulo 7, temos as duas juntas num mesmo texto. Quando o fôlego de vida entrou em contato com o corpo físico do ser humano, o resultado foi: e o homem tornou-se alma vivente. O fôlego de vida nada mais é, então,
do que a infusão doadora de vida. Depois que o recebe, o ser humano passa a ser alma vivente. A alma, neste versículo, refere-se à totalidade do ser. Assim, o pó da terra, mais o sopro divino, é igual a um ser vivo. O ser humano é uma unidade, a fusão entre o corpo e o fôlego de vida, ou pó da terra e fôlego de vida. Tornou-se isso possível. O resultado foi um ser vivente, uma alma vivente. Essa é a visão bíblica de alma. Baseados nisso, podemos dizer categoricamente que a Bíblia não ensina que o ser humano tem uma alma, mas sim que ele é uma alma. Os seres humanos também não são entidades tricotômicas, isto é, não possuem 3 partes distintas, corpo, alma e espírito. As Escrituras entendem um homem de forma monística ou integral, ou seja, como uma unidade. Ele é uma alma, um ser total. São vários os versículos bíblicos que comprovam essa verdade. A seguir, citamos alguns. O Antigo Testamento diz: com 70 almas teus pais desceram ao Egito. Deuteronômio 10, 22. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 4. Observe que a alma é usada para se referir à pessoa. O Novo Testamento também apresenta a alma como o ser total. A palavra grega traduzida para o português para a alma é psique, que abrange a totalidade da existência da vida do homem. Pois, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus 16, 26. Naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2, 41. Em João 10, versículo 11, é dito que Jesus entregaria sua psique pelas suas ovelhas, ou seja, ele entregaria a sua vida. Essa mesma ideia é apresentada em João 13:37, 1 Pedro 2:25, 1 Pedro 3:20. Em todos esses textos, alma é uma referência ao ser humano total. Portanto, quando a Bíblia diz, por exemplo, todo espírito, alma e corpo de vocês, 1 Tessalonicenses 5:23, essas expressões equivalem a todo ser de vocês. Quando nos depararmos com passagens bíblicas em que as palavras alma e espírito são usadas para se referir às intenções, à vontade, ao coração, ao intelecto, à vida interior, não devemos entender que estão ensinando que o ser humano possui espírito ou alma independentes. Neles não está se tratando da constituição do ser humano, que, como vimos, é corpo mais espírito igual alma, o ser total. Este é o ensino das Escrituras, a finitude da alma. Depois de formar o homem, Deus o colocou para viver no jardim do Éden e lhe deu esta ordem: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Já sabemos o final dessa história, de acordo com o que aprendemos em estudos anteriores. Estudo 4. Origem, queda e restauração do ser humano. Diante da serpente, o ser humano desobedeceu à ordem de Deus, comendo do fruto proibido pelo Senhor. Adão e Eva não morreram fisicamente logo após a desobediência à ordem de Deus. O tipo de morte imediata que o ser humano sofreu foi a espiritual, a separação de Deus. A morte física não seria imediata, mas a partir daí inevitável. Homem e mulher ficaram sujeitos à mortalidade. Tu és pó e ao pó tornarás. Então, a morte entrou no mundo como consequência e punição do pecado, e a partir desse acontecimento, estendeu-se a todos os seres humanos, como afirma Paulo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Romanos 5:12 e Romanos 6:23. Apesar de, no plano original de Deus, o ser humano ter sido feito para viver eternamente,
O pecado mudou isso. Paulo, em 1 Coríntios 15, afirma que o aguilhão da morte é o pecado. A palavra aguilhão significa ferrão, como de um escorpião, por exemplo, que pode até matar com sua ferroada. Paulo fez essa comparação para ressaltar o poder venenoso e fatal da morte. Ele diz que esta tem tal autoridade por causa do pecado. É por isso que todos os seres humanos hoje caminham com esta certeza. Que homem há que viva e que não veja a morte? A certeza da morte é uma garantia da Bíblia. Não há nenhum homem que tenha poder sobre o dia da morte, com exceção dos justos que estiverem vivos por ocasião do retorno de Cristo. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Todos irão morrer. O que é morte? A palavra hebraica mais usada no Antigo Testamento para se referir à morte é mavé, e a grega mais usada para se referir a ela no Novo Testamento é thanatos. As duas são usadas para descrever o fim natural da vida humana. Morte é cessação da vida e da atividade na terra. Biblicamente, ocorre por ocasião da ruptura entre o pó da terra e o fôlego de vida. Na morte, acontece uma cisão entre o corpo e o espírito. Isto está de acordo com o que está escrito em Eclesiastes: o pó volte à terra de onde veio, e o sopro volte a Deus que o concedeu. Neste texto, há uma clara alusão ao relato da criação, quando Deus fez o homem do pó da terra e soprou-lhe nas suas narinas o fôlego de vida. Conforme vimos, o homem não é nem corpo, nem espírito, mas sim alma vivente. A dissolução entre corpo e espírito é morte. A dissolução entre corpo e espírito é a morte. Com esta, tudo volta às origens. Outros textos bíblicos também podem ser usados para confirmar essa verdade. Se ele retirasse para si o seu espírito e recolhesse para si o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria ao pó. Jó 34:15. Em outra parte da escritura lemos: se lhe tiras a respiração, morrem e voltam ao pó. Salmo 104, versículo 29. No Novo Testamento também encontramos a seguinte afirmação: o corpo sem o espírito está morto. Tiago 2:26. Quando o corpo e o espírito se separam, o ser humano deixa de ser alma vivente, isto é, deixa de ser um ser vivo. A alma morre. Nenhum escritor bíblico escreveu sobre a imortalidade da alma. De acordo com a Bíblia, um corpo sem espírito não é uma pessoa, é um defunto. Essa dissolução não é natural para o ser humano. É por isso que nos entristecemos diante de um cadáver, pois este é um corpo sem espírito, é uma alma morta. Não tem reação, não pode falar, não pode sentir. Isso é antinatural. Não é à toa que o salmista diz: o Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Salmo 116, versículo 15. Não era para ser assim. O plano original de Deus. Não era para ser assim no plano original de Deus. O destino da alma. O que acontece com o ser humano depois da morte? O destino da alma. O que acontece com o ser humano depois da morte é o que será discutido nesta parte do nosso estudo. Como vimos, a morte é o fim da vida e a cessação da atividade humana na Terra. Depois dela, o indivíduo é levado não para um estado intermediário de consciência, mas para a sepultura, onde permanece inconsciente por tempo indeterminado, aguardando o dia da ressurreição, a dos justos ou a dos ímpios, conforme veremos no estudo 26. Neste sentido, diz a Escritura: pois Deus fala de um modo, e se o homem não lhe atende, fala de outro, para poupar a sua alma da cova. Jó 33, 14 e 18. Observe que é dito, de forma clara, que a sepultura é o destino imediato a ser seguido por quem morre. Outros textos, na sepultura, o ser humano permanece num estado de inconsciência. A sepultura não te pode louvar, nem a morte
nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem a cova. Não esperam em tua fidelidade os que descem a cova. Isaías 38:18. É por isso que a morte na Bíblia é repetidamente comparada com o sono. No Antigo Testamento, lemos: Disse o Senhor a Moisés: Eis que estás para dormir com teus pais. Deuteronômio 31:16. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Deuteronômio 12:2. No Novo Testamento, essa mesma figura de linguagem é aplicada com relação à morte. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. 1 Coríntios 15:6. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. 1 Tessalonicenses 4:13. O sono é a cessação da atividade. Quando uma pessoa morre, acabam-se as suas atividades. Não existe vida humana pós-morte. Como já foi dito, a Bíblia enxerga o ser humano de forma integral. Este morre, portanto, em sua totalidade. O ser humano não tem uma alma imortal que continua existindo fora do seu corpo depois do seu falecimento. Atualmente, existe muita confusão com relação a esse assunto. Um dos 26 significados que o mais famoso dicionário da língua portuguesa emprega para a alma é princípio espiritual do homem concebido como separável do corpo e imortal. Esta definição apresenta a alma como imortal. Uma pessoa desavisada, ao dirigir-se à Bíblia, acha que a palavra alma ali tem esse mesmo significado, o que não é verdade. Só há um ser imortal. 1 Timóteo 6. Só há um ser imortal. Nós já aprendemos neste estudo o que é alma. Sabemos que não temos uma alma, mas somos uma alma. Quando morremos, deixamos de existir completamente. A alma que pecar, essa morrerá. Na visão bíblica do estudo dos mortos, não se admite o fato da existência de alguém com um espírito desincorporado. Não existe vida humana extracorpórea. Esse é o ensino da Bíblia. Novamente, enfatizamos que as Escrituras informam que os mortos não têm consciência de nada, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Eclesiastes 9:5. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Salmos 146, versículo 4. A pessoa que morre não faz mais projetos, não pensa, não arquiteta. Sua memória permanece no esquecimento. Ao dormir, torna-se inoperante, inativa. Fica assim na sepultura até o dia da ressurreição. Jesus disse que é dos sepulcros que os mortos ressurgirão. Jesus disse que é dos sepulcros que os mortos ressurgirão. Não vos
Não vos maravilheis, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. João 5:28. Outra metáfora bíblica para a morte que se encontra em 2 Coríntios é a do Outra metáfora bíblica para a morte que se encontra em 2 Coríntios é a do despimento, capítulo 5, versículos 1 a 4. A Bíblia compara o corpo mortal do ser humano com uma tenda e diz que temos um edifício da parte de Deus, uma casa eterna no céu, que será o nosso novo corpo transformado e imortal. Enquanto estamos nessa tenda atual, isto é, neste corpo mortal, gememos, querendo ser revestidos da nossa habitação celestial, o nosso corpo imortal. A garantia que temos de que isso acontecerá, a garantia que temos de que isso ocorrerá é o Espírito Santo. Todavia, antes que a nossa tenda terrena seja revestida da nossa futura habitação celestial, precisaremos nos despir, isto é, morrer. A morte é o despimento. Quando morremos, despimo-nos e ficamos aguardando, de forma inconsciente, a nossa nova roupa, o nosso novo corpo transformado. Paulo diz que não quer ser despido. No versículo 4. Ele deseja alcançar a transformação do corpo sem precisar morrer. Somente os justos que estiverem vivos na ocasião do retorno de Jesus não morrerão. Nesse dia, a imortalidade tão sonhada pelo ser humano será uma realidade para aqueles que creram em Jesus. É por isso que a Bíblia apresenta a morte também como uma encruzilhada. Depois dela, por ocasião da ressurreição, as pessoas irão a outra vida ou a outra morte. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Depois da morte, não haverá uma segunda oportunidade. Por isso, vivamos os nossos dias aqui de maneira sensata. Justa e piedosa, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Praticando a doutrina da palavra. A certeza da morte é um alerta sobre a fragilidade do ser humano. Gastamos pouco tempo refletindo e pensando sobre a nossa própria fragilidade, que é a causa principal da nossa morte. Porém, Deus sabe que a nossa estrutura física é pouco vigorosa, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Todos somos como a erva que brota pela manhã, que cresce e se abre em flor, e à tarde seca e morre. Hoje estamos cheios de saúde, de vigor e força. Amanhã estamos débeis, fracos e doentes numa cama. Hoje somos alegres, amanhã estamos tomando remédio para dormir, para comer
para viver. O ser humano é isto, fragilidade. Contudo, ainda que a nossa mente e o nosso corpo enfraqueçam, Deus é a nossa força. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Agradeçamos-lhe, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. A certeza da morte é um alerta sobre a brevidade do ser humano. A nossa vida passa como um relâmpago. Os mais jovens quase se dão conta disso. Os mais jovens quase não se dão conta disso, mas, com o passar do tempo, vão observar os fatos com mais realismo e clareza. A vida é tão breve e curta como um sonho, um sono, um palmo, um vapor, uma sombra, um vento. A brevidade da vida é a certeza da morte. A brevidade da vida e a certeza da morte fazem-nos social e universalmente iguais. Assim, que a brevidade da sua vida seja usada como uma exortação para que você se arrependa dos seus pecados secretos e os confesse, pois devemos viver e morrer para a glória de Deus. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na Terra, tenha respeito a Ele. Lembremo-nos sempre que somos estrangeiros de passagem por este mundo. Lembremo-nos sempre de que somos estrangeiros de passagem por este mundo. A certeza da morte é um alerta contra a arrogância do ser humano. O ser humano, devido ao pecado, é inclinado a viver cheio de autossuficiência e de autoconfiança. Julga-se capaz de realizar seus desejos e projetos, ignorando a vontade e o propósito de Deus. O orgulho leva as pessoas a se julgarem donas de seus destinos, de seus talentos, de suas decisões, de seu presente, de seu amanhã, de suas riquezas e faz que questionem se Deus é necessário para elas. Para evitar isso, atente para o alerta da Bíblia. Não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a nossa vida? Tiago 4, versículo 14. Atentou? Então, evite todo sonho e todo plano que nasça da soberba e da vaidade. Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Provérbios 27, versículo 1. Que o Senhor o ajude a depender dele constantemente. Suplique-lhe proteção contra a soberba, pois esta nos engana e nos derruba. Afirme sempre: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Conclusão. Concluímos este estudo trazendo novamente à memória que o ser humano foi formado do pó da terra. Foi somente após receber o fôlego de vida que ele se tornou uma alma vivente. Dessa maneira, conforme aprendemos, nossa constituição é corpo mais espírito igual alma vivente. A alma é o ser total e nada mais que isso. Foi a fusão do corpo mais o espírito que transformou o homem em um ser vivo. Com a entrada do pecado, ele começou a morrer. Na morte, em sua totalidade, o ser humano deixa de existir. Não vai para um estado intermediário consciente, mas para a sepultura, num estado de inconsciência. Ali, na sepultura, é uma alma morta. Fica nesse estado até o dia da ressurreição para a vida eterna ou para a segunda morte. Estudar sobre essas certezas
constitui-se um alerta vigoroso sobre a fragilidade e a brevidade do ser humano. Também é um alerta contra a sua arrogância. Cientes disso, devemos orar como o salmista orou. Ensina-nos a contar os nossos dias, Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Salmos 90, versículo 12. No próximo estudo, meditaremos sobre o dia da crucificação e ressurreição de Jesus. Esses dias, o da crucificação e o da ressurreição de Cristo, para nós, crentes em Jesus, são incrivelmente cheios de significado. Neles, a nossa vitória sobre a morte foi decretada e confirmada através do que o nosso Senhor Jesus fez. Neles, a nossa vitória sobre a morte foi decretada e confirmada através do que o nosso Senhor Jesus fez. Vale a pena estudar sobre esses acontecimentos. Faça isso. Não deixe de ler o próximo estudo. Debatendo a doutrina da Palavra de Deus. Leia Gênesis 2, versículo 7. O ser humano possui aspecto físico e materiais, bem como uma parte imaterial em sua constituição. Que partes são estas? Segundo esse texto, qual o resultado da soma das partes materiais e imateriais do ser humano? O que ele se torna? Leia Deuteronômio 10, 22, Ezequiel 18, versículo 4, Atos 2, 41. O ser humano tem uma alma ou é uma alma? Fundamente-se nos textos acima. Podemos dizer que as Escrituras enxergam o ser humano como uma unidade? Leia Gênesis 2, do 16 ao 17, Leia Gênesis 2, do 16 ao 17, Gênesis 3, do 6 ao 7 e o versículo 19. Qual foi a ordem de Deus dada ao ser humano? Ele lhe obedeceu? Qual foi a consequência dessa desobediência? Leia 1 Coríntios 15, 56, Salmos 89. Leia 1 Coríntios 15, 56, Salmo 89, versículo 48. De onde vem o poder? De onde vem o poder venenoso da morte? Qual é o seu aguilhão? Com exceção dos justos que estiverem vivos por ocasião do retorno de Cristo, com que certeza todo ser humano caminha nessa terra? Leia Eclesiastes 12, versículo 7, Tiago 2, versículo 26. O que é a morte? Que dissolução na constituição humana provoca a morte segundo as Escrituras? Leia Jó 33, versículo 14 e versículo 18, Salmos 28, versículo 1, Salmos 30, versículo 9, Salmos 88, versículo 4, Daniel 12, versículo 12. Depois da morte, qual é o destino imediato de todo ser humano? O que aguarda o ser humano depois da morte? Leia 1 Coríntios 15, versículo 6, Isaías 38, versículo 18 e 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Eclesiastes 9, versículos 5 e 10. Com o que a Bíblia compara a morte? O que essa comparação nos ensina sobre o estado dos mortos?
Estudo 25. Os dias da crucificação e da ressurreição de Jesus. O Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12, versículo 40. Introdução. No estudo anterior, que tem por título A Mortalidade da Alma, tratamos acerca da natureza, da finitude e do destino da alma. De acordo com o que pudemos estudar, vimos que o ser humano não tem uma alma, mas é uma alma. A fusão entre corpo e espírito tornou isso possível. Sendo assim, quando o ser humano morre, a alma morre. Por causa do pecado, não possuímos a imortalidade. A Bíblia diz que, na morte, o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus, que o deu. Depois disso, o ser humano, quer tenha sido justo ou ímpio, deixa de ser alma vivente e vai para a sepultura. Ali, fica até o dia da sua ressurreição. No presente estudo, os dias da crucificação e da ressurreição de Jesus, trataremos dos acontecimentos descritos nos evangelhos acerca dos últimos momentos de Jesus, antes, durante e depois da sua crucificação, morte e ressurreição. Esses 2 dias, o da crucificação e o da ressurreição, para nós, crentes em Jesus, são incrivelmente cheios de significado. Neles, a nossa vitória sobre a morte foi decretada e confirmada, através do que o Senhor fez. Nosso objetivo é mostrar quando essas coisas aconteceram. Verifiquemos essa doutrina na Palavra de Deus. Verificando a doutrina na Palavra de Deus. Talvez o estudante pergunte: por que um estudo só para descobrir os dias em que Jesus morreu e ressuscitou? O estudo se faz necessário porque a maioria dos cristãos em todo o mundo diz que Jesus morreu em uma sexta-feira e ressuscitou num domingo. E mais, utilizam-se desse argumento para validar a observância do domingo em lugar do sábado. Mesmo que isso tivesse realmente acontecido, não significaria em hipótese alguma que o domingo deve ser guardado como o dia de descanso. Se o dia da sua ressurreição serve de base para confirmar o dia a ser observado, então este dia continua sendo o sábado, como veremos na sequência. O dia da crucificação de Jesus. Há uma estreita relação entre a antiga Páscoa dos judeus e a morte de Jesus. A confirmação de Paulo: Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. 1 Coríntios 5, versículo 7. Fortalece ainda mais essa relação, pois, como Cordeiro Pascal, Jesus morreu por ocasião da celebração dessa importante festa. A Páscoa era a primeira festa do calendário judaico. Acontecia no mês de Abib, ou Nissan. Era celebrada todo ano, no dia 14 do primeiro mês ao entardecer. Foi instituída pelo próprio Senhor por ocasião da libertação do seu povo da terra do Egito. Segundo as instruções divinas, no dia 10 de Abib, o cordeiro deveria ser separado para o sacrifício, que aconteceria no dia 14 do mesmo mês ao entardecer. A cada ano, ao comemorarem a Páscoa, as famílias de Israel celebravam ao Senhor pela libertação do cativeiro egípcio. No dia seguinte à Páscoa, dia 15 de Abib, era celebrado o primeiro dia da festa dos pães asmos. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. Levítico 23, versículo 6. A festa dos pães asmos se estendia até o dia 21 de Abib, fazendo com que a festa toda, a da Páscoa e a dos pães asmos, durasse 8 dias. Essas duas festas eram tão estreitamente ligadas uma à outra que, pela época do Novo Testamento, o período todo dos 8 dias de celebração, às vezes, era chamado de Páscoa e, às vezes, de Festa dos Pães Asmos. Um exemplo disso é o texto de Lucas capítulo 22. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Observe que, aqui, os dois termos são usados como sinônimos.
Precisamos entender muito bem essas questões, pois serão fundamentais para descobrirmos o dia da morte de Jesus. É muito claro pela leitura de todos os evangelhos que Jesus foi traído e preso na mesma noite em que ceou com os seus discípulos. Sobre os preparativos para essa noite, Mateus, Marcos e Lucas registram. E no primeiro dia dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? O primeiro dia dos pães asmos não era o dia de se sacrificar o cordeiro pascal. Isso acontecia no dia da festa da Páscoa, isto é, em 14 de Abibe. Todavia, conforme já explicamos anteriormente, festa dos pães asmos e festa da Páscoa são termos usados como sinônimos no Novo Testamento. Este é o caso aqui. O primeiro dia da festa dos pães asmos, nesse texto, é, na verdade, o dia da festa da Páscoa. Surge, portanto, uma pergunta. Jesus e os discípulos comeram a Páscoa regular do dia 14 de Abibe? O apóstolo João, sobre essa mesma noite, diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Em outra versão, nesse mesmo texto, está assim: Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Nessa noite, Jesus foi preso. O Evangelho de João narra que, depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. João 18, 28. Então, de acordo com essa narrativa, os líderes religiosos ainda não haviam comido a Páscoa. Isso mostra de forma muito clara que a Páscoa que Jesus comeu não foi a mesma que os líderes religiosos de Jerusalém comeram. Lendo, porém, os outros 3 evangelhos, notamos que o dia em que Jesus ceou com os seus discípulos era o dia em que o cordeiro pascal era sacrificado, isto é, o dia da Páscoa. Afinal, em qual dia Jesus ceou a Páscoa? Precisamos entender algumas questões relativas a essa celebração. Por ocasião da sua instituição, a Páscoa era uma cerimônia essencialmente doméstica. Eram os próprios anciãos de Israel que sacrificavam o cordeiro em suas casas, segundo as suas famílias. Com o passar do tempo, porém, a Páscoa deixou de ser uma cerimônia familiar para ser uma cerimônia pública. Assim como nos dias de Ezequias e Josias, na época do Novo Testamento, o cordeiro era abatido no templo pelo sacerdote. Depois do abate do animal, a refeição podia ser consumida dentro de qualquer casa nos limites da cidade de Jerusalém. Qualquer grupo que quisesse se reunir e celebrar a Páscoa como se fosse uma família poderia fazê-lo. Esse foi o caso de Jesus com seus discípulos. Na época do rei Josias, só este ofereceu mais de 30 mil animais para serem sacrificados na Páscoa. No período do Novo Testamento, esse número aumentou expressivamente. Cerca de 250 mil cordeiros eram sacrificados. Para que todos eles fossem mortos até o pôr do sol do dia 14 de Abibe, haveria a necessidade de centenas de sacerdotes realizando tal tarefa. Na prática, seria quase impossível que eles conseguissem sacrificar tantos cordeiros em tão pouco tempo. Imaginemos também o número assustador de pessoas que circulavam pela área do templo neste período de tempo, a maioria querendo sacrificar o seu cordeiro para poder comer a refeição da Páscoa. Havia algo que ajudava a aliviar ou amenizar todo esse tumulto. É bem provável que os sacrifícios fossem realizados em mais de um dia. Isso por causa da existência de 2 maneiras diferentes de se comemorar a Páscoa. Os judeus da Galileia, em estrita conformidade com o Êxodo 12, sacrificavam o cordeiro no início do dia 14 de Abibe, segundo a contagem oficial do calendário,
e comiam a refeição pascal na noite desse mesmo dia, enquanto os judeus que moravam em Jerusalém e nos distritos circunvizinhos, provavelmente toda a Judéia, seguiam um plano diferente. Sacrificavam o cordeiro pascal no fim do dia 14 de Abibe, comendo assim a refeição da Páscoa na noite do dia 15 de Abibe. Isso explica por que Jesus e seus discípulos, todos galileus, com exceção de Judas, comeram a Páscoa numa noite e ao amanhecer os líderes judeus, todos habitantes de Jerusalém, ainda não haviam celebrado a Páscoa. Um texto que merece nossa consideração é João 19, versículo 14. Esse texto diz que o dia em que Jesus foi crucificado era o dia da preparação da Páscoa. Fica bem evidente que, quando Jesus foi crucificado, a Páscoa oficial, ou seja, a de Jerusalém, ainda não havia acontecido. Observe o termo preparação da Páscoa. Os discípulos o usaram no dia anterior ao da morte de Jesus. O dia chamado de preparação da Páscoa era o dia em que os cordeiros eram mortos. Então, fica claro pela comparação dos outros evangelhos com o de João, que havia 2 dias em que os preparativos eram feitos. Os cordeiros eram mortos e a Páscoa era comida. Ao entardecer do dia em que Jesus foi crucificado, os líderes religiosos e os judeus em geral, especialmente os que moravam em Jerusalém, sacrificaram o cordeiro pascal e celebraram sua Páscoa. Sacrificaram o cordeiro pascal e celebraram sua Páscoa, ao passo que Jesus e seus discípulos fizeram na noite anterior. Devemos lembrar também que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas revelam o plano das autoridades judaicas para matar Jesus antes das festividades da Páscoa. Eles conseguiram, portanto, em suma, podemos afirmar que Jesus foi crucificado na tarde do dia 14 de Abibe, e após o pôr do sol, já no dia 15 de Abibe, os judeus de Jerusalém e distritos circunvizinhos comeram a Páscoa. É bem provável que, pela hora em que Jesus expirou, entregando o seu espírito nas mãos do Pai, os cordeiros estivessem sendo mortos no templo, enquanto para os habitantes de Jerusalém aquele era um dia festivo e de celebração pela libertação da escravidão do Egito, para os seguidores de Jesus aquele era um dia triste pela morte de seu Senhor. Todavia, por causa desse acontecimento, hoje podemos celebrar triunfalmente, pois Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Tabela de estudo cronológico. O dia em que Jesus foi crucificado. A questão da Páscoa. Jesus morreu no dia 14 de Abibe, o dia em que o cordeiro pascal era sacrificado. João 19, versículo 14. Dia 13 de Abibe, o dia dos preparativos da Páscoa dos judeus da Galileia. Mateus 26, 19. Os discípulos interrogaram Jesus sobre os preparativos da festa da Páscoa e, neste dia, fazem os preparativos. Mateus 26, 17, Marcos 14, 12 e Lucas 22, 7. Os discípulos preparam a Páscoa como Jesus ordenara, isto é, foram até o templo no final da tarde do dia 14 de Abibe, com o cordeiro pascal. O cordeiro foi morto para, à noite, ser assado e comido. Pães asmos, ervas amargas e vinho também faziam parte da refeição. Mateus 26, versículo 19. Dia 14 de Abibe, o dia dos preparativos da Páscoa dos judeus de Jerusalém. João 13, versículo 23 e João 19, versículo 14. Dia da ressurreição de Jesus. Ao anoitecer, Jesus sentou-se à mesa com os 12 para celebrar a Páscoa. Essa ceia aconteceu antes da Páscoa, isto é, antes da Páscoa dos judeus de Jerusalém. João 13, versículo 1. Mateus 26, versículo 20. Marcos 14, de 14 a 17.
Depois da ceia, saíram para o Monte das Oliveiras, Mateus 26, versículo 30. Foram para o jardim Getsêmani, Mateus 26, versículo 36. Nesta noite, Jesus é traído e preso, Mateus 26, dos versículos 47 ao 53. Depois de preso, Jesus foi levado ao sumo sacerdote, Marcos 14, 53, e durante toda a noite, julgado pelo Sinédrio, julgamento religioso, Mateus 27, dos versículos 57 ao 75. Quando amanheceu o dia, Jesus foi levado diante de Pilatos, julgamento político, Mateus 27, versículos 1 e 2. Jesus foi crucificado, Mateus 27, do 32 ao 56. Sua crucificação ocorreu por volta da hora terceira, isto é, às 9 horas da manhã, Marcos 15, versículo 25. Jesus morreu por volta da hora nona, às 3 da tarde, Mateus 27, do 46 ao 50. Nesta tarde, por volta da hora em que Jesus expirou, os cordeiros começavam a ser sacrificados no templo para a comemoração da Páscoa dos judeus de Jerusalém. Dia 15 de Abibe. Os judeus de Jerusalém e distritos circunvizinhos comiam a Páscoa, o dia da ressurreição de Jesus. Já sabemos que Jesus foi crucificado no dia 14 de Abibe. Veremos agora em que dia da semana caiu essa data, para descobrirmos em que dia ele ressuscitou. Jesus foi crucificado por volta da hora terceira e faleceu por volta da hora nona. Ao cair da tarde desse mesmo dia, Jesus foi sepultado, como registram os evangelhos. Guardemos, portanto, esta informação. Jesus foi sepultado pouco antes do pôr do sol do dia 14 de Abibe. Quanto tempo ele permaneceu no sepulcro? Talvez esse seja um dos pontos mais importantes deste estudo. Vários textos bíblicos atestam afirmações do próprio Jesus, dizendo que, depois de 3 dias, ele ressuscitaria, indicando ser esse o tempo em que ele ficaria no sepulcro. Certa ocasião, os escribas e os fariseus solicitaram um sinal de Jesus que provasse ser ele o Messias. O sinal dado foi este: assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12, versículo 40. Note que Jesus foi bem específico, 3 dias e 3 noites. Ele não disse parte de um dia ou 2 noites. São 3 dias e 3 noites completos. Sendo assim, para Jesus ter ficado 3 dias e 3 noites no coração da terra, sepultado, levando em conta que foi sepultado antes do pôr do sol do dia 14 de Abibe, ele deveria ressuscitar antes do pôr do sol do dia 17 de Abibe, em cumprimento de sua palavra em Mateus 12, 40. Conforme veremos, assim mesmo aconteceu. Diz a Bíblia que no final do sábado, ao despontar o primeiro dia da semana, quando as mulheres foram ao sepulcro de Jesus, ele já havia ressuscitado. Se ele ressuscitou no fim do sábado, ao entardecer, e permaneceu 3 dias e 3 noites no coração da terra, temos de concordar que foi colocado no túmulo na quarta-feira, momentos antes do pôr do sol. O dia 14 de Abibe daquele ano, então, caiu numa quarta-feira. Esse é o verdadeiro dia da morte de Jesus. O testemunho bíblico dos evangelhos sustenta essa afirmação. Lucas diz o seguinte: era o dia da preparação e o sábado estava para começar. Marcos também utiliza a expressão o dia da preparação, mas acrescenta, isto é, a véspera do sábado. Marcos 15, versículo 42. A que dia da preparação e a que sábado Lucas e Marcos se referem? Para entendermos, voltemos a algumas questões relacionadas à instituição da festa da Páscoa. O dia 14 de Abibe era o dia oficial da comemoração, como vimos anteriormente. O dia seguinte, 15 de Abibe,
era o primeiro da festa dos pães asmos, que durava 7 dias. Acontece que o primeiro e último dia da festa dos pães asmos, dias 15 e 21 de Abibe, eram de santa convocação. Nenhuma obra servil era feita. O primeiro e o 7º dia dessa festa eram de descanso, considerados sábados, quando acontecia uma cerimônia religiosa. Lembremos que um dos significados do verbo hebraico Shabat é tão somente descanso. No calendário judaico, alguns dias de festa e de repouso eram considerados sábados, sem necessariamente caírem no sábado semanal, o 7º dia da semana. Esse é o mesmo caso do dia 15 de Abibe, o primeiro dia da festa dos pães asmos. Quando os autores dos evangelhos se referem ao sábado após o dia da morte de Jesus, não têm em mente o 7º dia da semana, mas um sábado de festa, o dia 15 de Abibe, o primeiro dia da festa dos pães asmos. Podemos constatar a veracidade dessa informação pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, por causa do Evangelho de João. O evangelista faz questão de frisar, quando se refere a esse sábado: era grande o dia daquele sábado. João 19, versículo 31. A Almeida, século XXI, traduz esse texto assim: aquele sábado era especial. A NVI, dessa forma, seria um sábado especialmente sagrado. O sábado a que João se refere não é o de uma semana regular, mas um sábado especial por causa das festividades. O mesmo João, um pouco antes, escreveu sobre o dia da preparação que aconteceu esse sábado. Era o dia da preparação da Páscoa. Então, o dia da preparação a que os outros evangelhos se referem não é uma sexta-feira, mas simplesmente o da preparação da Páscoa, dia 14 de Abibe, que antecedia o grande sábado, 15 de Abibe. O dia 14 era considerado como o dia da preparação, por ser o dia em que o cordeiro era morto e assado para ser comido na comemoração da Páscoa. Na época do Novo Testamento, pães asmos, vinhos, ervas amargas e condimentos também eram providenciados para a ceia nesse dia. Em segundo lugar, afirmamos que o sábado do dia posterior ao sepultamento de Jesus não era o sábado semanal por causa da prudência da narrativa de Mateus ao se referir a esse dia. Observe o que ele diz: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, Mateus 27, versículo 62. O texto em questão é o que narra o momento em que os principais sacerdotes e fariseus reuniram-se diante de Pilatos para pedir que o túmulo de Jesus fosse guardado até o 3º dia. Isso aconteceu no dia seguinte ao sepultamento. Note a maneira com que Mateus se refere a esse dia, o dia depois da preparação. Se esse era um sábado regular, porque o evangelista não disse simplesmente sábado? Outro detalhe interessante neste texto é que Mateus diz que eles fizeram esse pedido no outro dia, Mateus 27, versículo 62. Se o outro dia, aqui, fosse o sábado semanal e Jesus tivesse ressuscitado no domingo cedo, então o pedido dos líderes religiosos para que o túmulo fosse guardado até o 3º dia não faria sentido. Bastaria dizer até amanhã. É óbvio que, na mente daqueles líderes, ainda faltava mais um dia para o momento em que Jesus disse que ressurgiria, no 3º dia. A quinta-feira é, portanto, o dia que mais se encaixa nesse contexto. Em terceiro lugar, um fato que também mostra que o sábado posterior ao sepultamento de Jesus não era o sábado semanal é uma aparente contradição entre os textos de Marcos 16, versículo 1 e Lucas 23, versículo 56. Marcos diz que as mulheres compraram as essências aromáticas após o sábado, enquanto Lucas diz que elas prepararam essas essências antes do sábado e no sábado descansaram conforme o mandamento.
Fica claro por esses textos que essa semana teve 2 sábados, o cerimonial, dia 15 de Abibe, e o semanal, o 7º dia da semana. O sábado cerimonial caiu numa quinta-feira. As mulheres compraram as essências depois desse dia, numa sexta-feira, e no sábado semanal descansaram conforme o mandamento. Em quarto e último lugar, o sábado posterior ao sepultamento de Jesus não era o sábado semanal, porque, como já afirmamos, de acordo com os evangelhos, foi esse o dia em que Jesus ressuscitou. O Evangelho de Mateus diz: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. As expressões no findar do sábado e ao entrar o primeiro dia da semana devem ser bem entendidas. Revelam o momento em que as mulheres foram ver o sepulcro e não o momento da ressurreição de Jesus, pois quando elas chegaram lá, ele não estava mais ali, ressuscitou como havia dito. Jesus já havia ressuscitado, o que significa que isso aconteceu antes do findar do sábado e do entrar do primeiro dia da semana. É interessante a expressão como havia dito, pois nos remete a Mateus 12, versículo 40. Ali Jesus diz: assim, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra, ou seja, exatamente um pouco antes do pôr do sol do sábado, conforme cremos. O texto bíblico que parece contradizer esse argumento é Marcos 16, versículo 9, que diz: havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena. Essa tradicional versão bíblica, juntamente com outras, como a ARC, colocam a vírgula desse texto no lugar errado, dando a entender que Jesus ressuscitou no domingo. Nas versões bíblicas NVI e Almeida século XXI, isso não aconteceu. Nelas, os tradutores respeitaram o sentido do texto grego e colocaram a vírgula após o verbo ressuscitar. O texto está assim: quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. NVI. Com essa construção, o versículo ainda pode ser entendido de 2 maneiras. A madrugada do primeiro dia da semana pode tanto indicar o dia da ressurreição, quanto o dia do aparecimento de Jesus a Maria Madalena. Estamos certos de que a última opção é a verdadeira. O que nos dá ainda mais certeza é o texto grego. Nele há uma conjunção adversativa entre as sentenças havendo Jesus ressuscitado e, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu. Uma conjunção adversativa tem como função firmar uma divergência de sentido entre 2 sentenças. Fica muito claro pelo texto grego que a madrugada do primeiro dia da semana diz respeito não ao dia da ressurreição, que aconteceu no final do sábado, mas ao dia do aparecimento de Jesus a Maria Madalena. A conjunção adversativa entre as sentenças não deixa dúvidas quanto a isso. Veremos a seguir, baseados nesses eventos, a crucificação e a ressurreição de Cristo, importantes certezas para a nossa vida cristã. Tabela de estudo cronológico. Cronograma dos dias da crucificação e da ressurreição de Jesus. Jesus morreu no dia 14 de Abibe, uma quarta-feira, e ressuscitou no dia 17 de Abibe, no final de um sábado. Quarta-feira, 14 de Abibe, o dia do sepultamento, dia da morte de Jesus. Ao cair da tarde deste dia, Jesus foi sepultado. Mateus 27, versículos 57 ao 60. Jesus morreu por volta da hora 9ª, isto é, às 3 da tarde. Mateus 27, dos versículos 46 ao 50. Quinta-feira, 15 de Abibe, o sábado especial. João 19, versículo 31. Primeira noite. Primeiro dia. No outro dia, isto é, o dia seguinte à preparação,
Os principais sacerdotes e fariseus reuniram-se diante de Pilatos, pedindo que o túmulo fosse guardado. Mateus 27, versículo 62. Eles pediram para que o sepulcro fosse guardado até o terceiro dia. Mateus 27, versículo 64. Sexta-feira, 16 de Abibe. Segunda noite. Passado o sábado especial, as mulheres compraram essências para ungir o corpo de Jesus. Marcos 16, versículo 1. Segundo dia. Terceira noite. Sábado, sétimo dia da semana, 17 de Abibe, o dia da ressurreição. Mateus 23, versículo 1. As mulheres prepararam as essências. No sábado descansaram conforme o mandamento. Lucas 23, versículo 56. Terceiro dia. Jesus ressuscitou no final do sábado, antes do pôr do sol. Depois do sábado, quando já despontava o primeiro dia, terceiro dia. Jesus ressuscitou no final do sábado, antes do pôr do sol. Domingo, 18 de Abibe, o dia da aparição. Depois do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, as mulheres foram ao sepulcro e a pedra já estava removida. Mateus 28, versículos 1 e 2. Os discípulos que iam a caminho de Emaús voltaram a Jerusalém para contar aos discípulos que haviam visto Jesus. Mas estes não creram. Marcos 16, versículos 12 e 13. Na tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, Jesus pôs-se no meio dos discípulos. João 20, versículo 19. Jesus apareceu aos discípulos que iam a caminho de Emaús. Lucas 24, versículos 13 ao 32. Eles disseram: já faz 3 dias que estas coisas aconteceram, isto é, 3 dias completos. Tendo ressuscitado, porém, cedo, no primeiro dia da semana, Jesus apareceu a Maria Madalena. Marcos 16, versículo 9. Praticando a doutrina da palavra de Deus. Cristo morreu e ressuscitou. Estejamos cientes da nossa reconciliação. A morte e a ressurreição de Jesus são a garantia de que não mais viveremos em inimizade com o Pai. Por sua morte, Cristo se tornou um mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2, versículo 5. Se antes estávamos distantes, sem esperança e sem chance alguma de vida eterna, por causa do pecado, hoje podemos nos alegrar, pois a cruz de Cristo nos aproximou de Deus, de modo que, com ela, fomos reconciliados, conforme nos afirma o texto. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Colossenses 1, versículo 22. Cristo nos reconciliou porque nos ama. A sua vontade é que vivamos sempre próximos dele. Cristo morreu e ressuscitou. Estejamos certos da nossa libertação. No princípio, Adão e Eva eram perfeitos, mas essa história mudou quando, em desobediência ao mandamento de Deus, eles se alimentaram do fruto proibido. Por causa disso, ambos e toda a sua descendência se tornaram escravos pelo pecado. Porém, Deus, através da morte e da ressurreição do seu Filho, tornou-lhes possível a libertação dessa escravidão. Diante disso, quando cremos em Cristo, o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Nós fomos libertos do pecado e nos tornamos servos de Deus para fazer o que é direito. Cristo morreu e ressuscitou. Estejamos seguros da nossa glorificação. Jamais podemos negar que somos pecadores. É por isso que não praticamos apenas as obras do Espírito, mas também as da carne. O nosso corpo é imperfeito e mortal, e nem sempre a nossa mente está alicerçada nas boas intenções. Porém, se sabemos que Cristo morreu e ressuscitou, temos segurança de que,
um dia ele transformará o nosso corpo corruptível em incorruptível. O poder do pecado não mais habitará em nós. Seremos glorificados e Cristo transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Conclusão. Diante de tudo o que vimos neste estudo, realmente não faz sentido algum dizer que Jesus foi morto na sexta-feira e ressuscitado no domingo. Se ele tivesse sido sepultado ao entardecer da sexta-feira, a sua ressurreição obviamente teria de ocorrer não no domingo cedo, mas no pôr do sol de segunda para terça-feira. Isso teria de ser assim para que a predição de Jesus se cumprisse plenamente. Sendo assim, a única possibilidade bíblica é esta: Cristo foi crucificado no dia 14 de Abibe, em uma quarta-feira, dia da preparação da Páscoa. Nesse mesmo dia, antes do pôr do sol, foi sepultado, e depois de 3 dias e 3 noites no seio da terra, ressuscitou no sábado, pouco antes do pôr do sol, provando, com esse importante fato, que ele é verdadeiramente o Messias, o Salvador da humanidade. O próximo estudo, que tratará sobre a segunda vinda de Cristo, é de igual modo muito importante para o nosso crescimento espiritual. Antes de sua morte, Jesus disse: "Eu voltarei." João 14, versículo 3. Uma vez que é certo que o Senhor virá mesmo para buscar aqueles que o aguardam para a salvação, vale a pena dedicar atenção ao que as Escrituras Sagradas ensinam acerca da natureza, da garantia, da maneira, do propósito e da espera dessa vinda. Portanto, aproveite o próximo estudo para crescer no conhecimento do Senhor Jesus. Debatendo a doutrina da Palavra de Deus. Leia Levítico 23, versículos 4 ao 8. Êxodo 12, versículos do 1 ao 6. Leia Levítico 23, versículos 4 ao 8. Êxodo, capítulo 12, dos versículos 1 ao 6. E dos versículos 15 ao 18. Deuteronômio 16, versículo 1. Quando a festa da Páscoa era comemorada, que preparativos eram feitos? No dia seguinte à Páscoa, que outra festa importante se iniciava? Esta festa se estendia até que data? Como era considerado o primeiro e o sétimo dia dessa festa? Como era considerado o primeiro e o sétimo dia desta festa? Leia Lucas 22, versículo 1, 1 Coríntios 5, versículo 7 e Lucas 22, versículo 7. A festa dos pães sem fermento e a festa dos pães sem fermento e a Páscoa, na época do Novo Testamento, eram tratadas como? Qual a relação da morte de Jesus com a Páscoa? Em que dia Jesus ceou com os seus discípulos e foi preso? Leia João 13, versículo 1, João 18, versículo 28 e João 19, versículo 14. Como podemos conciliar esses textos? Como podemos conciliar esses textos com os dos outros evangelhos? Existia mais de um dia de comemoração da Páscoa? Como os judeus da Galiléia e de Jerusalém comemoravam a Páscoa? Quando Jesus morreu, os discípulos de Jerusalém já haviam comido a Páscoa? Por ocasião da sua morte, o que estava acontecendo no templo de Jerusalém? Leia Mateus 27, versículos 46 ao 50 e versículos 57 ao 60. Já sabemos que Jesus morreu no dia 14 de Abibe. O que esses dias dizem sobre a hora da sua morte? E sobre o seu sepultamento? A que horas aconteceu? Leia Mateus 12, versículo 40. Quantos dias e quantas noites Jesus disse que ficaria sepultado? Levando em conta que ele foi sepultado no pôr do sol do dia 14, em que dia teria de ressuscitar para cumprir o que prometera? Em que dia teria que ressuscitar? Em que dia teria de ressuscitar para cumprir o que prometera? Leia Mateus 28,
versículos 1 e 6. Em que dia e a que hora as mulheres foram ao sepulcro? Quando elas chegaram, Jesus estava lá? Se ele ressuscitou no final do sábado, então quando foi sepultado? Leia Lucas 23, versículo 55, Marcos 15, versículo 42 e Marcos 16, versículo 9. Que sábado era esse que estava para começar quando Jesus foi sepultado? A madrugada do primeiro dia da semana, de Marcos 16, 9, diz respeito ao momento da ressurreição ou ao momento do aparecimento de Jesus a Maria Madalena? Justifique sua resposta.